Olá, Conversa de Peso de hoje recebe um convidado muito especial nosso, que já esteve conosco aqui, aliás, e ele retorna agora numa condição muito especial. Vereador de Porto Alegre, é eleito deputado estadual com 44.300 votos. Convido você a acompanhar lá no nosso YouTube essa conversa de peso que a gente fez recentemente com ele. Seja muito bem-vindo, nosso amigo Leonel Hadi. Muito obrigado, uma honra estar contigo, com toda a tua audiência. Obrigado por ter recebido a gente antes, né? E agora estamos vindo aqui agradecer a toda a cordialidade, todo o espaço dedicado aí para a democracia, né? Para esse debate bom da democracia e do processo eleitoral. O Hadi, que é um antigo conhecido nosso da Vale TV, porque você fez parte por muito tempo do Soma de Ideias, né? Junto com o Scheid, com o Dr. Henrique Abel. Exato. Não sei como está esse projeto, retoma. Não, ele está paradinho, ele está congelado, mas pretendemos 2023 seguir. É agora, isso, então. Isso tá aí, bem. isso aí. Ô, Hadi, surpresa com essa votação expressiva, hein? A gente sabia... Trabalhou para isso, claro. Não, claro, mas a gente sabia que era uma eleição muito difícil. A gente estava... No próprio Partido dos Trabalhadores, talvez o PT tenha tido a nominata mais competitiva da história do partido. Verdade. Nós tínhamos ex-ministros, ex-prefeitos, ex-deputados, fora os que já tinham mandato. Então, nós sabíamos que era uma eleição muito dura internamente no Partido dos Trabalhadores, né? Fora todos os outros quadros que nós tínhamos aí, históricos e com mandatos. Então, e nós sabíamos que tinham... Né, nomes históricos como o Valdeci Oliveira, atual presidente da Assembleia. O Valdeci, todos que têm como mandato, o Rosseto. Mas muita gente jovem, como tu, claro, Harley, essas gurias também chegando, né? Isso, a Laura, a Bruna. Puxa enfim. vida. Então, era uma nominata muito, muito forte, né? E nós tínhamos a compreensão de que era uma eleição muito dura. Talvez a eleição estadual era mais difícil que a eleição federal. Né, o cargo de deputado estadual era mais... Né? 12 ou 13 candidatos com mais de 30 e poucos mil votos, 35 mil votos. Ela ficou de fora aqui a nossa vizinha, né? Ana Afonso, com 34, 35 mil votos. Coisa louca, né? Não, foi uma... Com a maior bancada da Assembleia. São 11 do PT, mais um do PCdoB, uma do PCdoB, que é a Bruna. Então, nós temos 12 deputados e deputadas da frente da nossa federação, na verdade. E nós sabíamos, então, que teríamos uma meta muito elevada para conseguir acessar a cadeira e conseguimos, felizmente, com a compreensão e com o apoio de muitas pessoas que fizeram uma campanha militante, porque não foi uma campanha com grandes vultos, né, de recursos nem do fundo partidário, nem de doações, foi uma campanha muito orgânica mesmo, muito feita no dia a dia, no olho, na internet, e acabou, né, se sagrando vitoriosa dentro dessa Quanto tu conseguiu trabalhar para ti nessa campanha? Porque também vocês se dedicaram muito à eleição do presidente Lula. Bastante, né? Eu principalmente no segundo turno, né? Mas como a gente já vinha de uma pré-campanha desde janeiro de 2022, né? Porque as pessoas olham só os últimos 45 dias, quando tem o número de candidato e tal. Mas a campanha, ela inicia muito antes. Então, no início de 2022, de janeiro, nós estávamos já na estrada. Visitamos mais de 70 cidades. Claro, isso tem um custo elevado de combustível, o preço que estava, né, naquele período. E aí, o que acontece? Então, claro, num primeiro momento, muito focado em ser conhecido, em formar lideranças e pessoas que vão administrar a campanha, mas também já levando o nome de Edgar Preto naquele momento, né, que ainda estava como pré-candidato, mas era o candidato que nós apoiávamos, e também o nome do Lula presidente, que, enfim, se sagrou vitorioso no segundo turno, e o Edgar foi por detalhe, né, que não foi ao segundo turno, mas... Histórico, nunca mais, 2.500 votos. Não, e eu vou dizer, boa parte desses votos eram votos perfeitamente reversíveis, muito mais do que isso. Né? O Eduardo Leite levou muito voto do campo progressista da esquerda no primeiro turno. Isso é algo, inclusive, e no segundo turno nem se fala, né? Porque daí a campanha foi aberta mesmo. Agora, essa é uma reflexão que eu faço, que eu vi uma entrevista do Gabriel Souza, né, o vice-governador agora, e me incomodou demais, porque ele falando sobre a Corsã. Ele disse,
Porque o pessoal estava debatendo isso sobre o plebiscito, sobre a questão da privatização da Corsã no dia 20 de dezembro, por que não esperar na próxima legislatura, o próximo governo assumir. E aí ele deu uma declaração de que, não, olha, afinal de contas nós fomos eleitos com 54% dos votos e nós falávamos que iríamos privatizar a Corsã, então tá... Não, primeira coisa, não foi afirmado que privatizariam a Corsã, isso era um debate em aberto do processo. Segundo lugar, eu votei, e boa parte do Partido dos Trabalhadores fez campanha e votou no Eduardo Leite, não por causa da Corsã, e sim por fazer um entendimento de que o Onix era um representante da extrema-direita, fascista, tinha outros tipos de prejuízos à sua pessoa, que o Eduardo Leite, né, poderia ser mais ponderado, mas sempre discutindo esse programa econômico do Eduardo Leite. Então dizer agora, 54% nos chancelaram a fazer o que a gente bem entender e concordando com a nossa pauta, é um cinismo que ele mesmo sabe que foi assim completamente descabida essa primeira fala dele, que eu lastimo demais, porque na Assembleia não vai ser a realidade que eles encontrarão. Foi uma transferência de votos do primeiro para o segundo turno quase total, né? Quase total. Do PT e do PDT. O Partido dos Trabalhadores, eu posso afirmar, o Partido dos Trabalhadores votou sim no Eduardo Leite, claro, né, com um voto crítico, tanto é que no dia seguinte éramos oposição. Não era para compor governo, nem nada do tipo, mas era uma compreensão da disputa envolvendo o Bolsonaro com Lula, né, e tínhamos um candidato do Bolsonaro raiz aqui, e que não podia ser aceito. Agora, nesse sentido, eu espero a compreensão do próprio Eduardo Leite de que, olha, se o PT tivesse dito assim, ó, vamos anular o voto, não vamos fazer qualquer tipo de apoio formal, o Eduardo Leite provavelmente teria perdido para o Onix. Essa é uma realidade. Como fica isso a partir de 1º de fevereiro, hein? Porque a diferença de que os deputados estaduais eles assumem 30 dias depois, né? Não em 1º de janeiro, mas ali em fevereiro, né? Isso. Você já vem conversando sobre como vai ser no Rio Grande do Sul, esses debates dentro da Assembleia Legislativa, com uma bancada tão expressiva? Sim, nós temos conversado com os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. Lógico, ainda não temos um diálogo mais ampliado com todo o bloco de oposição, que são 14 deputados e deputadas, né? Se juntarmos o PCdoB e o PSOL. PDT vai ocupar espaço. PDT vai ocupar espaço, já, tá, né? Claro, já roeu a corda, né? Já foi para o governo. Mas nós sabemos que, dependendo da pauta, é possível, né, fazer uma defecção, puxar o PDT, PSB, dialogar com partidos também que, enfim, saiu, a base do Eduardo Leite saiu, né, rompida, ele já não tem aquele mesmo grupo que tinha na eleição de 2018. Então tem uma fratura considerável e dependendo das pautas, vai ser necessário buscar, né, parlamentares que estejam fraturados nessa correlação de forças, mesmo que não sejam do nosso campo político ideológico, mas que possam compor em determinadas pautas, né? Embora nós saibamos que vai ser complexa a luta ali, porque muitos se vendem por alguns cargos de confiança, mudam, né, inclusive o seu posicionamento, mas é bom lembrar, o próprio Onix Lorenzoni falava em revisar o regime de recuperação fiscal. Então, como é que fica essa base que fez campanha para o Onix, que divulgou, que fez diálogos com os servidores públicos, por exemplo, com a população do Rio Grande do Sul, dizendo que era contra o regime de recuperação fiscal. Tem até a famosa piada, né? Qual é a tua saída? É muito melhor que a sua, virou um meme, né? Internacional até, mas ali se coloca um flanco, uma cunha de diálogo com esse grupo que fez a campanha do Onix. Olha, ok, vocês perderam, aderiram ao Eduardo Leite, mas então e aquela história lá que eram contra o regime de recuperação fiscal? E agora com Lula presidente, como é que é essa correlação? São diálogos que nós vamos ter que compor, né, e ampliar, inclusive, a nossa base. Tu falou agora em antifascismo, né? Essa é uma bandeira tua lá em 2018, antes da eleição do presidente Bolsonaro, já era uma discussão que tu fazia publicamente, né? Nas ruas de Porto Alegre, Rio Grande afora, né? Canoas, eu me lembro do episódio também. Essa luta, ela arrefece nesse momento ou ela só muda um pouco de figura? Eu acredito que ela mude de figura na medida em que agora ela deixa de ser resistência em nível federal, né? Deixa de ser uma resistência ao governo federal e passa a ser uma forma de defesa da democracia. Então ela sempre defendeu a democracia, mas nesse momento a luta antifascista passa a ser de defesa das instituições
de defesa da democracia no sentido representativo mesmo, que é a eleição do Lula, é a eleição dos deputados e deputadas progressistas, né, que está sendo atacada por um determinado grupo. Então, agora passa a ser, deixa de ser, né, naquela lógica de resistir, de não, né, de tentar discutir determinadas políticas implementadas, de abusos que estavam acontecendo a partir do governo central, e passa a ser de defesa das instituições, de defesa, né, de um projeto democrático que foi eleito democraticamente e que vem sendo atacado por grupos criminosos que nós identificamos, né, grupos fascistas criminosos que tentam, né, tumultuar esse processo e, no meu entendimento, permanecerão ao longo de vários anos fazendo esse tipo de situação criminosa. Falando de desentendimento, não posso não referir aqui a discussão no centro de Porto Alegre. Todo mundo viu isso, todo mundo literalmente, o Brasil inteiro, né, o mundo afora, esse vídeo percorreu, do embate de um colega teu, vereador de Porto Alegre. Inacreditavelmente. Uma caça, né? Tu buscando panfletos apócrifos que eles distribuíam livremente no centro da cidade, né, no mercado público ali. Uma mulher te provocando o tempo todo, em vários vídeos que circularam, na verdade, e a tentativa dele de agressão o tempo todo em torno de ti, ao teu redor ali. Como está isso, hein? Como ficou isso aí? Como é que foi para ti ver isso? Depois a gente te viu na frente da delegacia, né? Maria do Rosário te acompanhou lá também, um grupo enorme te acompanhou também. Mas naquele momento o cara estava tentando te acertar de todo jeito. O que a gente viu foi a maior enquadrada de cadeira da história, né? Aquele plástico que se tivesse sido foi assim, montado mais legal, aqui. A gente não queria ter visto a cena, mas ficou perfeito, né? Se tivesse feito com uma onomatopeia, aquilo ali não teria dado um plástico tão... Que cena bizarra. Bizarra e triste, né, para a nossa democracia. As vésperas do segundo turno. Exato. Né? Foi uma síntese do que aconteceu durante o processo eleitoral de 2022. Tá? O que acontecia naquele contexto? Nós tínhamos panfletos, como foi bem referido aqui, panfletos... Tu mostrou eles no ar. Criminosos, eram criminosos. Eram panfletos que o TRE de Passo Fundo já tinha determinado o recolhimento desses panfletos para todo o Estado, não era só em Passo Fundo, era uma decisão estadual. Eram panfletos, primeiro, que não tinha CNPJ de candidato, proibido, é proibido, não tinha identificação de candidato, que é proibido distribuir em período eleitoral esse tipo de material, e terceiro, que trazia informações mentirosas, fake news, falsas acusações, enfim, era um panfleto criminoso e que deveria ter sido recolhido. E o que acontece? Eu não fiz o recolhimento porque, enfim, apesar de ser policial, licenciado, apesar de qualquer cidadão poder, né, em flagrante delito, dar voz de prisão, isso qualquer um pode, isso é bom deixar claro. Né? Se alguém está vendo um crime acontecendo, está lá no nosso Código de Processo Penal dizendo que qualquer um do povo pode e o policial deve. Então a diferença deve e pode, tem um porquê, mas pode. Bom, eu poderia, mas o que acontece? Eu optei por simplesmente denunciar, identificar as pessoas que estavam entregando aquele material e impedir a sua entrega. Começa assim a nossa situação, porque eu estava indo para Cachoeirinha fazer campanha para o companheiro David Almansa, que era candidato a prefeito, porque naquele período ali Cachoeirinha tinha uma eleição sui generis ali, muito pontual, e eu estava indo fazer a campanha dele. E aí o que aconteceu? Naquele contexto de deslocamento começou a chegar uma série de imagens da Andradas dizendo: estão entregando esse material aqui, criminoso, está aqui a decisão do TRE, tem que caçar esse material e tal. E a gente, como estava se deslocando, disse: não, vamos lá, né? Sou parlamentar, fui candidato, sou policial, enfim, acho que, né, é importante que a gente faça essa prova desse crime e tal. E recolha esse material, chama a polícia para recolher o material. Bom, cheguei lá, encontrei esse material na Andradas, a gente fez uma primeira atividade daquele monte empurra-empurra, né, provocações e tal, mas não me apropriei de nenhum material. Eles me entregaram, inclusive, na mão o material, né, para fazer a prova, não consigo entender, dizendo: aqui é o material mesmo e tal. E a gente consegue fazer aquele grupo parar de entregar esses panfletos, eles se deslocam pela Andradas, e a gente está indo embora, indo em direção ao mercado público, e aí chega uma nova informação, que aquele material estava sendo distribuído numa banca do Onix, Bolsonaro, coordenada pelo vereador Bobada. Bom, a gente chega ali, ele não estava naquele momento, e aí um outro grupo do Partido dos Trabalhadores já tinha
feito uma denúncia à Brigada Militar, né, uma comunicação, e tinha pedido o acompanhamento da Brigada Militar até a banca para apreensão daquele material e condução em flagrante do responsável, que era o Bobado. Nisso a gente está chegando ali, ele é informado, ele vem e ali ele já começa, né? Os vídeos são claros, ele já começa a provocação e querendo briga e querendo vir para cima, querendo que eu tivesse E iniciativa. ele chega te chamando para briga. Chamando para briga, isso é nítido. Sim, nítido, né? E eu dizendo, olha, tem um crime aqui. E ele assume que o material é dele mesmo, né? Ele diz, o material é meu, tu não tem direito e tal. E eu dizendo, e eu falo para ele ainda, olha, nós somos 2 parlamentares, a gente é colega de trabalho, o que tu quer fazer? Ele, segue o teu instinto e bababá. E eu dizia, olha, mantenha a distância. Eu botava aqui uma fronteira, vinha para trás, ele vinha para frente de novo. Eu disse, vamos manter a distância, ele vinha. E aí o que acontece? Quando ele vê que a Brigada Militar está indo na banca, ele se desloca para a banca. E é o momento que eu vou embora, porque aí eu sou informado o seguinte, olha, a Brigada Militar vai fazer a apreensão do material, vai conduzir em flagrante o Bobado e já temos uma testemunha do Partido dos Trabalhadores que vai acompanhar ele, né? E nisso eu vou indo embora, e ele vem pelas minhas costas, quando ele vê que eu estou indo embora, né? E aí ele me agarra pelo braço, tenta quebrar o meu braço, aí iniciam aqueles socos ali, aí depois nós temos a situação em que eu vou para o chão, e aí entram, né, os companheiros que estavam fazendo essa fiscalização, que entram no confronto para me proteger quando eu sou recolhido, né? Eu saio do espaço, eles param, e dentro do posto da Brigada Militar ele ainda diz que vai me matar. Então, quer dizer, o que resultou disso? Tem um processo, hoje tem um inquérito, né? Um termo circunstanciado, na verdade, na primeira delegacia de polícia da Polícia Civil, que vai ser remetido ao Judiciário, onde eu sou vítima, né? Tem um inquérito policial na Polícia Federal de crime eleitoral, desse fato, onde o réu é o Bobadra, e nós temos agora também na Comissão de Ética, né, um processo na Comissão de Ética, para avaliar essa situação. Claro, foi fora da Câmara, mas envolve 2 parlamentares da Câmara Municipal de Porto Alegre, onde ele vai ser, no meu entendimento, apontado como autor, né, dessa quebra de decoro parlamentar. E para mim, né, de uma certa forma, como eu estou indo para a Assembleia Legislativa, não vai ter qualquer tipo de impacto, porque, enfim, se arquiva, né? E aqui não é uma fala minha a teu favor, tá? Sim. Mas tu, em nenhum momento, és agressivo na relação. Não, nenhum momento. Tu tá na defesa o tempo todo. Não, eu estou dizendo assim, tem um crime acontecendo e eu quero que esse crime seja punido, as pessoas sejam responsabilizadas, impondo uma norma do tipo, eu estou com a razão, né? Agora, eu não passei para nenhum momento de agressão, de violência física. Acertou alguma coisa? Acertou. Tem uma hora que a gente fica na não, ele acertou quando eu vou para o chão. Porque o que acontece? Eu tento fugir da situação, porque eu não queria confronto, né? Eu não queria briga. Ele é grandão. E ele é grande, né? E aí o que acontece? Aí eu tento fugir pelas mesas ali, mas tem muitas mesas. Aí ele, inclusive no vídeo, nitidamente ele se atira por cima de algumas crianças, né? E aí o que acontece? Ali eu vou para o chão, e aí no chão ele me desfere socos na cabeça, chute nas costelas, ele vai me agredindo, e ali que é a parte mais dramática, né, de toda aquela função, que daí existe essa cadeirada que tu referiste aí no início, né, que felizmente conseguiu fazer com que eu não tivesse uma situação pior, né, naquele momento. 1.676 votos em Novo Hamburgo. Muito obrigado a toda a população, a todos os companheiros e companheiras de Novo Hamburgo. Vamos conversar sobre esse mandato na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o vereador de Porto Alegre, deputado estadual eleito, Leonel Hatti.
você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças. Abraço o passado. Vivo o presente. E revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vereador de Porto Alegre, deputado estadual eleito, Leonel Hadi, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente acabou de sair de um 0 grau, histórica, né, com resultado recorde de vendas, mercado do calçado muito aquecido, e a gente vem aí para um SIC, em maio de 2023, no Serra Parque, em Gramado. As feiras da Mercator que estão com as datas agendadas até 2025, né? E o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Deputado eleito, 1.676 votos em Novo Hamburgo. É a terceira cidade com maior votação tua no estado, né? Porto Alegre, só para tua Canoas, Porto Alegre, Canoas. É um resultado bastante considerável. Com certeza, nos honra muito o voto da população de Novo Hamburgo. A gente agradece demais, né, a confiança. E claro, nós sabemos que a região metropolitana, a interlocução é direta, né? A proximidade é muito grande. São Leopoldo também é uma votação expressiva. Exatamente. Acho que é a quarta cidade de São Leopoldo. Se eu não me engano, assim, de cabeça, seria Porto Alegre, Canoas, e vem vindo, né? Pega o trem e vem. E isso é muito relevante, a gente ter essa percepção da relevância dos votos na região e a nossa responsabilidade, né, com toda a população que nos deu essa confiança. Tem pessoas trabalhando contigo aqui na cidade também, Isso, né? A gente teve uma campanha organizada em Novo Hamburgo, uma campanha organizada em São Leopoldo, né? Aqui em Novo Hamburgo, né, nós tivemos o Diego, o Alex, tivemos a Neca em São Leopoldo, outros companheiros e companheiras também que tocaram muito a nossa campanha e a gente agradece demais, né? E teve essa interlocução da internet com a campanha de rua, com, né, a articulação desses grupos que fizeram uma campanha militante e a gente sabe que se não fosse essa conjugação, a gente não teria conseguido a vitória, né, Tuas redes sociais têm um reconhecimento regional, né? O estado inteiro te conhece bem e te acompanha há bastante tempo na rede. Tem bastante repercussão. Não, se não fosse a rede social, com as nossas limitações de fundo partidário, com as nossas limitações orçamentárias, com as nossas limitações, inclusive, de possibilidade de expansão física, né? Eu estar em cada local, nós não teríamos como atingir a vaga na Assembleia. Então, eu não tenho dúvidas disso. Como é que tu está enxergando a recondução, né, do ex-presidente Lula, uma nova eleição a ele? Que perspectiva se abre aí a partir dessa eleição? O que tu espera desse governo a partir de 1º de janeiro? Hein? Eu acredito que o Lula tenha se elegido num cenário completamente adverso, com compra de votos, com empresários fazendo intimidações, assédios morais aos seus trabalhadores. Eu fiz diversas denúncias ao Ministério Público do Trabalho em relação a isso. E no final, né, mesmo com toda a máquina sendo movimentada, com denúncias hoje mesmo saiu no TCU, Tribunal de Contas da União, uma denúncia informando ali que existem averiguações de que o auxílio emergencial foi utilizado para comprar votos, pelo menos 3,5 milhões de pessoas receberam indevidamente para compra de votos.
Nós tivemos aquele, aquele crédito consignado ali, totalmente, né, sem nexo, inclusive durante a campanha mesmo, foi pedido, foi requisitado para que fosse extinto. Então, quer dizer, toda uma máquina bilionária do governo Bolsonaro, com empresários colocando milhões, mesmo assim o Lula se sagrou vencedor. E nós esperamos que o governo Lula seja um governo de concertação, um governo de reconstrução da nossa democracia. Vai demorar ainda bastante tempo, mas que a gente possa ter, né, um centro democrático bem estabelecido. Porque eu tenho convicção que muitas das pessoas que votaram não votaram pelo PT, não votaram pelo Lula, votaram pela compreensão da necessidade de termos uma pessoa comprometida com a democracia. Antes do que um processo eleitoral de votar no candidato que tem simpatia ideológica, foi uma escolha pela reconstrução da democracia. E esse é o compromisso primordial do Lula. Reconstruir a democracia, combater a fome, cessar os desmatamentos, né, revogar esse Estatuto do Desarmamento que foi destruído pelo... Não revogar o Estatuto do Desarmamento, revogar as portarias e decretos do Bolsonaro que alteraram o Estatuto do Desarmamento, porque acho que são questões emergenciais, assim, de um primeiro momento e que tem que ser uma tônica do presidente Lula. Não vai ser muito fácil a vida dele, né? Não é fácil. Porque, de alguma forma, a gente sabe que a direita sai muito fortalecida desse processo todo, uma votação muito grande, uma diferença de menos de 2 milhões de votos. Exato. Uma bancada muito forte e com uma identidade muito arraigada, mesmo que grande parte já tenha, inclusive, sinalizado na outra direção, no governo que ainda nem iniciou, mas também que se fortaleceu uma bancada muito grande em torno das ideias do presidente Bolsonaro, né? A gente viu recentemente o presidente Bolsonaro mandando para o Congresso uma tentativa de acabar com o orçamento secreto, né? As emendas impositivas, essas que... emenda de relator, né? Emenda de relator. De alguma forma, isso é assinar embaixo de que esse era o mensalão deles? Me parece que ele retalha, tipo, dei para vocês uma ferramenta e vocês me traíram com essa ferramenta que eu comprei vocês. Né? Nitidamente é a mensagem que ele está dizendo. Por que ele faria essa retaliação no momento que um grupo adere, em tese, né, a um presidente eleito? Ele diz, não, agora eu vou revogar isso aqui. Para mim é claro que aquilo era o mensalão, né, vamos chamar assim, do Bolsonaro. Era uma forma de ele ter uma base que votasse com ele, que não votasse o impeachment dele próprio através de um descontrole do orçamento da União, que foi o que aconteceu. Né? Através daquele descontrole, ele deixou de, entre aspas, governar o país de fato, ficava pautando as pautas morais e debates sobre questões mais ideológicas profundas e deixou de administrar o país. Né? As necessidades dos estados, as necessidades dos municípios, das estradas. Né? Se tu for observar, o Brasil tem mais de 40% de obras paradas. 40% de obras que estão completamente paradas, foram, né, deixadas ao léu pelo governo Bolsonaro, justamente porque o interesse dele era se manter no poder, ter uma base governista que não votasse o seu impeachment, e no momento em que ele vê que fez água o seu projeto e que essa base aderiu a um outro projeto, ele vai lá e veta o orçamento secreto. Para mim, isso é muito evidente. Mas também escancara a forma como o presidente Lula vai estar no fio da balança. Vai estar no fio da navalha ali, né? Com certeza. Ele vai ter que ser muito hábil em fazer as costuras, sem perder a governabilidade, mas também tendo um controle, né, moral sobre questões que... Né, o orçamento secreto é algo imoral, né, porque para as pessoas entenderem, né, o governo federal ficava com 8 bilhões de orçamento somente. Imagina. O resto todo ele direcionava para o Congresso dizer para onde iriam os investimentos. Então, como é que tu pode ser um governo, um executivo, que não tem nenhuma autonomia para executar aquilo que deseja? Porque esse é o objetivo, né, o executivo executa aquilo que é legislado no Congresso e também aquilo em que ele determina. Eu quero investir mais em um projeto de educação, num projeto para a saúde. Ele não tinha 8 bilhões, tu mal paga as contas do governo. Então ele ficava completamente refém dos desejos dos deputados. Então, quer dizer, ele não administrava.
Por isso que virou o caos, né? O governo Bolsonaro foi um governo caótico, onde ninguém apitava absolutamente nada, todo mundo dava opinião de tudo, não resolvia absolutamente nada, e a corrupção, ela corria solta, e eu tenho convicção que o Bolsonaro, seus filhos, pelo menos alguns deles, serão presos, ou pelo menos condenados em processos cíveis, processos eleitorais, processos criminais, porque nitidamente tem um conteúdo probatório absurdo, né? De atos aí não republicanos praticados por esse grupo que estava no governo e que está ainda, né, até o início de 2023 no governo federal. Tá bem. Deputado, prazer te receber aqui, uma honra, seja sempre muito bem-vindo. Falávamos isso antes fora do ar, né? Utilize sempre os microfones, câmeras da nossa Vale TV para conversar com a nossa comunidade, com a nossa população, com os teus eleitores também. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Viremos aí ao longo dos próximos 4 anos mais vezes aqui, sempre que formos convidados, e colocar nossas redes sociais aí à disposição também, quem puder nos seguir nas redes sociais, @LeonelRade, o Rade é RADDE, e tem aí Instagram, Twitter, Facebook, todas as redes sociais, enquanto existiu o Twitter ainda, né? E aí eu sei que faço a piada, também tô no cu, tá, pessoal? Mas o cu é K-O-O, né? Aquela nova rede. Tá? É a nova rede de sigam reação, o nosso cu, né? É a reação ao Twitter, né? Exato, reação ao Twitter, é o que está acontecendo no Twitter, né, com Elon Musk. Mas agradecer demais e esperamos vocês nas nossas redes sociais. Tá bem. Hoje numa conversa de peso com o vereador de Porto Alegre, eleito deputado estadual, assume a partir de 1º de fevereiro, Leonel Rade. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.